tinha um desafio muito grande que, apesar de eu ter estudado para o concurso, obtido notas razoáveis que me permitiram essa escolha, eu não conhecia o ambiente. O ambiente de cartório não conhecia. O judiciário não consegue, de maneira fácil, aumentar o número de juízes, o número de funcionários, coisa que aqui no extrajudicial nós temos muita facilidade para nos adaptarmos às situações concretas que ocorrem na sociedade. O concurso foi um divisor de águas na atividade. Com o concurso, a qualidade melhora sensivelmente, isso é visível, todos os órgãos, até a imprensa destaca isso, a melhoria da qualidade da prestação dos serviços advinda com o concurso. Aqui, as pessoas chegam aqui como se estivessem num confessionário. As pessoas contam suas vidas, seus problemas, angústias. Às vezes nós ficamos horas e horas, às vezes um ato simples que vamos fazer, um divórcio, um inventário, e testamento. E aqui as pessoas ficam à vontade. Então as pessoas confiam muito em nossa atividade. É isso que nos faz sobreviver e ampliar o nosso leque de atividades. É a confiança da população. Meu nome é Avelino Luiz Marques, eu nasci em Guararapes, estado de São Paulo, em 5 de setembro de 1963, há 61 anos atrás. Atualmente eu sou tabelião, 13º tabelião de notas de São Paulo, capital. Nasci em Guararapes, é uma cidade pequena, né? Tem cerca de 20 mil habitantes. E eu nasci num sítio. Meu pai plantava café, um pequeno agricultor, um sítio de cerca de 12 hectares. Né? Então, nasci ali. Um detalhe é que nós somos em 10 irmãos, né? Eu fui o primeiro a nascer no hospital da cidade, Santa Casa da cidade de Guararapes. Todos os outros mais velhos nasceram em casa mesmo, com parteira. Sim, eu concluí a graduação em Direito em 1993, um pouquinho mais velho, porque antes eu cursei, mas não completei, Administração de Empresas. Mais tarde, quando eu tinha 25 anos, aí ingressei na Faculdade de Direito, concluindo em 1993. Não, a questão do ingresso no cartório ocorreu, vamos dizer, meio que por acaso. Eu fui funcionário da Justiça do Trabalho, cheguei a ocupar o cargo de diretor de secretaria no TRT de São Paulo, da 2ª Região, e eu tinha a intenção de ser juiz do trabalho. Cheguei a prestar concursos e estava estudando nesse sentido. E como quem presta concurso acompanha, naquele tempo não tinha a internet, não era como hoje, né? Acompanhávamos através de jornais mesmo, impressos, vendidos em banca. E lia sempre os jornais dos concursos para saber onde estava havendo concurso, leitura dos editais, tudo feito através desses jornais. E de repente eu vi li uma entrevista do então Corregedor-Geral da Justiça,
se chamava Sérgio Augusto Nigro Conceição, falando sobre o concurso de cartório que estava em vias de ocorrer. Aquilo me despertou de início um certo interesse. Aí eu assisti até algumas palestras a respeito em cursos preparatórios a respeito. Nisso eu estava envolvido em outros concursos, não cheguei a me preparar. Mais tarde, essa entrevista essas entrevistas que eu li foi no final de 98. Em 1999, saiu o edital para o concurso de cartório. Eu resolvi fazer, não tinha muita expectativa, porque para mim era um negócio totalmente novo, né? O estudo da Justiça do Trabalho para concurso de cartório era novidade. Mas mesmo assim eu resolvi fazer a inscrição, peguei o edital, todas as matérias, comecei a estudar e fui fazendo. Primeira fase, me saí bem, segunda, oral, e cheguei no final, consegui obter uma classificação boa e pude escolher o cartório. Cheguei a fui o segundo a escolher do meu concurso, da modalidade de notas, porque o concurso era dividido entre as 5 modalidades: notas, registro de imóveis, protesto, títulos e documentos e registro civil. Na modalidade de notas, eu fui o segundo, fui chamado em segundo para escolha. Tinha um desafio muito grande que, apesar de eu ter estudado para o concurso, obtido notas razoáveis que me permitiram essa escolha, eu não conhecia o ambiente. O ambiente de cartório não conhecia. Na verdade, acho que eu nunca tinha entrado em cartório apenas como usuário. Nunca tinha passado de um balcão para dentro em um cartório. E isso foi o primeiro desafio, que com pouco tempo, tratando com um bom relacionamento com a equipe que já estava aqui, mantive todos os funcionários, comecei a trabalhar com todos que já estavam aqui e devo muito a eles, muita coisa aprendi foi com eles mesmos, com os funcionários, e fui moldando o cartório ao meu jeito de trabalhar, ao meu estilo de trabalho. Sim, é um lugar muito bom, um bairro, aqui estamos na região do Brooklyn, né? Um bairro muito bom, aqui exatamente é um bairro mais residencial, mas estamos próximos a grandes centros empresariais. Região da Berrini, muito próxima daqui, os centros empresariais nas Nações Unidas, também o centro empresarial do Jardim São Luís, todos próximos daqui. E essa região realmente mudou muito, né? Não aqui exatamente, mas onde eu estava instalado anteriormente, na Rua Princesa Isabel. Para se ter ideia, quando eu cheguei, nós tínhamos 2 casinhas do lado, que moravam alguns senhores de idade. Hoje é um prédio e diversos outros estabelecimentos, pequenos estabelecimentos, restaurantes ali da rua, das proximidades, foram erguidos vários prédios hoje. Então essa região mudou muito. Eu pude acompanhar de perto, ver as construções bem ali no meu nariz. Quando eu assumi o cartório, no ano 2000, lá na Rua Princesa Isabel, o cartório estava ótimo, otimamente instalado, instalações ótimas, muito adequadas para o momento, mas nós tínhamos 40 funcionários. Mas com o tempo, o negócio foi crescendo e chegamos a hoje cerca de 80.
Hoje, precisamente, temos 78, mas a nossa média gira entre 80 funcionários, fora alguns terceirizados, outros prestadores eventuais. Com isso, o cartório da Rua Princesa Isabel acabou ficando pequeno. Chegou uma situação que tinha uns escreventes que não conseguiam nem atender clientes nas mesas, tinham que recorrer às salas de reuniões para fazer o atendimento. Então, diante desse quadro, eu resolvi procurar um local, um prédio que fosse mais adequado à nossa situação real. E é uma procura que não é fácil. Encontrar um prédio hoje adaptado, próprio para um cartório, é muito difícil. Não é igual você arrumar o prédio para uma loja, para uma outra atividade. O cartório precisa ter um local seguro, instalações totalmente imunes às intempéries, né? Chuva e assim por diante. Local que não, sem nenhuma possibilidade de inundação. E até a questão dos pisos do cartório nós temos que ser bem cuidadosos. Por exemplo, essa sala que nós estamos agora é um mezanino. Aqui a gente não pode colocar um peso, os livros são pesados. Não temos condições de colocar o cofre de livros numa sala como essa. Temos que ficar no térreo. Então tudo isso tem que ser pensado, analisado, por isso a nossa procura até encontrarmos esse prédio demorou um pouquinho. Mas encontramos aqui um prédio muito amplo, espaçoso, bem adaptado à instalação de um cartório e um prédio que não precisou de muitas adaptações. Então não tivemos essa questão de gastar muito na adaptação do prédio. É um prédio que estava praticamente pronto para mudar. E isso agradou a todos, agradou a funcionários, agradou a clientes e estamos hoje bem instalados. As entidades são essenciais ao desenvolvimento de nossa atividade. Então, eu não tenho participação política muito ativa, né? Mas como tabelião, temos que acompanhar o que estão sendo feito diariamente. Temos acesso quase que diário aos boletins, aos informativos de todas as entidades. Temos que prestar muita atenção, observar para mantermos uma uniformidade um padrão de atendimento que seja realmente uniforme, seria praticamente impossível, mas o mais próximo possível dessa uniformidade. A desjudicialização é extremamente necessária no Brasil. Já tivemos muitos avanços, por exemplo, a escrituras de inventário, partilha, divórcio. No começo, eu achava que o brasileiro gostava da judicialização e que não ia dar muito certo. Eu pensava na minha cabeça, mas o cara vai sair, eu acho que o advogado vai sair de lá do fórum, está acostumado e vem para o cartório. Não acreditei muito, mas felizmente eu estava errado, porque deu certo. Praticamente uma unanimidade entre advogados, entre usuários, que o serviço melhor prestado é o nosso. Às vezes mesmo com nem sempre o custo, às vezes pode até ser um pouco mais aqui no cartório, mas a preferência é absoluta. Isso eu posso assegurar porque eu converso com partes, eu converso com advogados. A preferência por fazer em cartório é ampla. E isso nos leva a que outros serviços também sejam desjudicializados. Tivemos recentemente o uso capião, que ainda não temos assim uma
não estamos fazendo as ações de uso capião, todos os processos de uso capião, mas é algo que aumenta cada vez mais. E outros serviços que foram estabelecidos recentemente por alteração legislativa, que com certeza os usuários estão sempre tendendo a vir para nós, desjudicializar, porque a situação do judiciário é uma situação de acúmulo e dificuldade para ampliar. O judiciário não consegue, de maneira fácil, aumentar o número de juízes, o número de funcionários, coisa que aqui no extrajudicial nós temos muita facilidade para nos adaptarmos às situações concretas que ocorrem na sociedade. O concurso foi um divisor de águas na atividade. Com o concurso, a qualidade melhora sensivelmente, e isso é visível, todos os órgãos, até a imprensa destaca isso, a melhoria da qualidade da prestação dos serviços advinda com o concurso. Melhora a nossa respeitabilidade também. Hoje, cada vez mais, nós somos tratados com extremo respeito pela sociedade, pelos próprios membros do judiciário, tendem a nos tratar de forma melhor por causa do concurso. Até porque o nosso concurso é um concurso tão difícil quanto o concurso da magistratura e Ministério Público. Isso se prova porque diversos juízes, promotores, procuradores da República têm prestado o concurso para cartório, e isso nos traz um aumento muito grande da confiança e do respeito da população. Foi outra coisa muito importante que surgiu. Infelizmente, os motivos que nos levaram foi uma grave pandemia, mas o resultado agradou a todos. O serviço tem sido muito bem prestado com qualidade, com segurança. É algo que a tendência é só melhorarmos e aumentarmos o uso desse recurso. Aqui mesmo fazemos diariamente diversos atos pelo e-notariado. Já temos aqui salas montadas, essa sala mesmo está sendo montada aqui com uma televisão para facilitar o uso dele pelos escreventes, porque todos aprovaram e é algo que veio para ficar. É o nosso futuro. São tantas histórias, eu acabei não consegui separar nenhuma. Mas aqui a gente participa do dia a dia das pessoas. Aqui as pessoas chegam aqui como se estivessem num confessionário. As pessoas contam suas vidas, seus problemas, angústias. Às vezes nós ficamos horas e horas, às vezes um ato simples que vamos fazer, um divórcio, um inventário, e testamento. E aqui as pessoas ficam à vontade, é um confessionário. Mas eu lembro de um fato interessante que ocorreu aqui num divórcio. Infelizmente, por força da atividade, eu não participei diretamente. Por quê? Porque nós temos os prepostos, os escreventes, que fazem o serviço, depois nós fazemos a conferência e liberamos a certidão. Mas o escrevente estava lá fazendo um divórcio
as duas partes, o marido divorciando, né? Um pouquinho triste, né? Mas até então não percebia nada de errado. Foi feito, lido a escritura, entregaram para assinatura. A mulher assinou, muito bem. O homem assinou, a gente demorou um pouquinho, mas ninguém não ficamos ali em cima dele. O escrevente viu, entregou a folha, ele assinou e parece que ele estava continuando a assinatura. Pois bem, para nós era só a assinatura. Terminado o ato, o escrevente olha a folha, estava lá, assinatura do rapaz, aí do lado, o nome da mulher, que eu não posso dizer, eu te amo. É um fato bem curioso, né? Ele deixou registrado aqui na folha o amor que sentia pela ex-mulher, né? De quem estava se divorciando. E tem outras histórias assim, mas de momento são tantas que às vezes, situações também às vezes um pouquinho delicada, né? Às vezes minha sala ficava ao lado da sala de reunião, entrou uma família para fazer uma escritura, acho que era de inventário. Notei que começou uma discussão, né? Um pouquinho estava acalorada e eu só escutei, nem sei quem disse, eu escutei da minha sala uma dizer, eu vou te matar. Aí nisso eu já fiquei um pouquinho apreensivo, já chamei o escrevente, falei, cuida lá que o negócio está ficando feio. Uma falou que vai matar a outra lá. Ele entrou, conversaram, chegaram a uma solução pacífica. E são essas histórias aí, mas tem muitas outras, viu? Sim, eu sou casado pela segunda vez, mas tenho duas filhas adultas, né? A mais nova com 36 anos e, na verdade, eu sempre procurei me dedicar a elas, às famílias, sempre consegui separar bem a questão do trabalho. E curioso que quando eu estudava, quando eu comecei a estudar para o concurso, já tinha minhas duas filhas. Uma tinha cerca de 10 anos, a outra um pouco mais. E estudava em casa, né? Mas eu não queria também privá-las do convívio, elas estavam lá assistindo televisão, tinha o horário delas dormir. O que eu fazia? Sempre deixava para estudar depois que elas fossem dormir, por volta de 11 horas, 10h30, 11 horas da noite, já estavam todas dormindo. Esse era o tempo que eu estudava. Então quando eu chegava, não queria isolar ninguém, ficava com elas. Depois disso é que eu estudava. Isso eu ia até 2 horas da manhã. Criei esse hábito que continua até hoje, né? Não consigo dormir cedo, meu horário de dormir sempre depois das 2 da manhã, né? Porque era esse tempo que eu tinha para não perder o contato com elas, fazia questão de começar a estudar sempre por volta das 11 horas. Sim. Nós temos atividade muito boa, mas lógico, nós temos desafios. Tem gente ainda, graças a Deus, uma parcela pequena ainda de pessoas, de operadores de direito, acham um serviço desnecessário, apenas uma burocracia a mais. Mas nós temos o contato direto com a população e advogados também, que posso dizer que a maioria pensa o contrário. A maioria acha a nossa atividade relevante, importante
E temos casos, pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, casos que as pessoas querem fazer o ato aqui que não é sequer necessário, né? As pessoas confiam tanto em cartório que, vou dar um exemplo. Quando a pessoa compra seu imóvel pelo sistema financeiro da habitação, não passa pelo cartório de notas para feitura do ato. Tudo é feito pelo próprio banco. Faz o contrato, registra. Quando termina o pagamento, as pessoas vão lá, só com uma carta de autorização do banco, e faz o cancelamento da dívida, o cancelamento da alienação fiduciária. As pessoas confiam tanto em cartório que às vezes terminam de pagar, ligam para cá falando: agora eu quero a minha escritura. Queria que fizesse a minha escritura. A gente explica: não, sua escritura não precisa ser feita, basta você... E muitos até nem se conformam. Mas como? Eu comprei um imóvel e não tenho escritura? Então as pessoas confiam muito em nossa atividade. É isso que nos faz sobreviver e ampliar o nosso leque de atividades. É a confiança da população. Isso, eu acredito que isso só existe porque o serviço é bem feito. Acho que se fosse um serviço mal feito, como uma minoria acha, não teríamos esse respaldo da população e essa procura tão grande. A minha perspectiva, acho que é um serviço que vai continuar existindo. Lógico, não será em breve, não será da forma como temos hoje, porque ainda usamos os livros, a assinatura física em alguns deles. Isso pode evoluir para arquivos totalmente digitais, mas a presença do tabelião, creio que não temos como dispensar. Tá? Esse é o nosso futuro, e além de serviços modernizados, outros serviços tendem a vir para a nossa área de competência. É isso que eu vejo para o futuro. Como alguém que batalhou bastante e conseguiu o que o nosso objetivo é conseguir elevar o nome do nosso serviço, né? A profissão, elevar para que seja cada vez mais respeitada e bem aceita pela população. Tem valido muito, tá? Valido muito porque é um desafio a cada dia. Eu estou aqui no cartório todos os dias, venho todos os dias, porque acho que não dá para ficar ausente. Tenho todos os dias um desafio a mais, às vezes uma tristeza aqui e ali, mas no final as alegrias é o que prevalece.